Salve minha gente, aqui Abduzidinhas, Abduzidinhos, está aqui o seu mago do marketing, o seu empreendedor, aquele que vem com os dedinhos formicando para cutucar você. Ao lado dele, o meu querido xamã com pinta de galã germânico, Gustavo Meller. Eu. Muito bom. Um abanilho de carvão vegetal. Eu faço toda uma introdução e ele fala, eu. Simbora aí de hoje, eu quero contar uma história especial para vocês, que é justamente a história do projeto da nossa sede em Curitiba. Em 2019, e é muito legal isso porque nós estávamos lá, em 2019, começamos a ouvir e a ver o projeto da casa, o projeto da sede. Era uma visão espiritual naquela época. Hoje, claro, é uma realidade. Você está vendo aí imagens da sede, momentos e tudo mais. Mas naquela época era uma visão. A gente via a casa, a gente via o circuito, a gente via tudo acontecendo. E era uma coisa muito doida, porque os seres da nossa egrégora começaram a falar, olha, vai acontecer isso. Vocês terminaram, eu me lembro até hoje da canalização, que falava assim, olha, hoje vocês cumpriram a última tarefa que a gente tinha dado com a produção do documentário Quando Lembro de Chico, e agora, porque vocês cumpriram essa tarefa, nós vamos começar o esforço para materializar tijolo por tijolo dessa casa de pensamento da escola que nós estamos criando, que é a Escola Círculo. Em 2019, né? E aquilo para nós foi uma coisa chocante, acho que foi 2018, 2019 essa comunicação. E eu me lembro que em 2019, no congresso da Limite, eu falei isso, esse é o próximo passo do Círculo. Quer ver, ó? O Guilherme vai puxar aí para você um trechinho da minha palestra. Esse é o próximo passo do Círculo. É o estabelecimento de uma sede, um quartel-general na cidade de Jundiaí. Um movimento que vai ter uma escola local de impacto global, com práticas de medicina integrativa, com ensino filosófico avançado, com salas experimentais de mediunidade física, porque essa balela de que não precisa de fenômeno é uma besteira, a ciência precisa estudar o plano espiritual, e nós vamos ter salas para multiplicar o fenômeno físico e trazer os cientistas brasileiros para ver e para mudar o mundo. É o nosso próximo passo. É comprar essa casa, montar essa escola e toda semana transmitir a nossa programação ao vivo, como você está vendo na internet agora. Você que está vendo aí, ó, você pode ficar mal acostumado, porque eu vou fazer e vou fazer bem feito. Olha o maluco. Veja bem, deixa eu explicar para você o que estava acontecendo. Nessa época aí, o Círculo era uma empresa desse tamanho que estava começando aos trancos e barrancos e não tinha 15 contos de faturamento por mês, que é quase o que a gente paga de aluguel hoje na casa. Ou seja, como é que os malucos sobem no palco para falar, esse é o próximo passo, nós vamos lá, vai fazer acontecer. Mas cozido, apertado, arreganhado. Naquele momento, cara, eu só confiava. A egrégora tinha falado, ó, esse é o próximo passo, nós vamos ter uma casa, nós vamos ter um lugar, nós vamos ter uma sede. Vai ser uma sede local de impacto global. Vocês vão produzir localmente algo que vai impactar fora. Naquele momento eu confiei e dei o primeiro passo. Falei, compartilhei. Mas existe um movimento interessante entre a confiança e a competência. Quando eu sei que, eu sabia que essa casa, essa sede ia ser real, eu confio. O nome disso é confiança, quando eu sei que. Mas quando eu sei como, aí eu já saí dessa fase da confiança e eu estou na fase da competência. E muitas vezes, a grande treta entre o que eu escuto da espiritualidade e o que eu faço na minha vida de empresário é justamente o gap que existe entre confiança e competência. Porque quando eu ouço uma voz na minha cabeça, quando eu tenho uma visão espiritual, eu posso desenvolver confiança, mas não é essa confiança que vai materializar as coisas.
Eu não acredito em milagre. Eu não acredito nessa história de joga pro universo, que o universo resolve. O universo resolve o cu que resolve. Desculpa ser tão explícito assim, mas não resolve nada. Porque confiança é uma coisa, competência é outra. E a gente ralou muito para fazer essa sede existir como ela existe, né? E aí entra uma coisa muito engraçada. Conta aí, qual foi a nossa... Porque eu não queria fazer sede nada. Os espíritos tinham contado essa história, eu falei, que nada, o círculo tá muito bem, com site, escola online, tá tudo bem, não vou entrar nessa conversa de sede, não, contratar jardineiro, pintar, isso aí não vai dar muito certo. Mas aí eis que a gente teve uma ideia fantástica para a sede, vamos fazer um hub. Parece que já faz 10 anos, né? Nossa, a gente tinha que fazer um quadro daquele do nosso documento em Excel, onde a gente aquele business plan, tudo que vai faturar, maravilha. Que coisa mais... Como duas pessoas se enganam tão bem, né? E eu lembro de a gente sentar para fazer o business plan e da matemática, do que estava acontecendo, das despesas, eu entendi, eu falava, não, pitaco aqui, pitaco ali. A hora que chegou na receita, o Juliano explodiu. Porque é isso, porque é aquilo, porque é aqui, não, 3 meses, 4 meses, 5 meses, e já sobe aqui, já ponto de virada, depois de 24, que não sei o que paga imposto e tal. E eu lembro que eu olhava aquilo e falava assim, cara, ok, tá bonito aí, e como é você que já tá 20 anos como empreendedor, eu sou o 8º sócio, eu confio, mas o bagulho tá doido aqui nesse negócio. Que era o mundo das ideias, tentando assim, olhando de relance a espiritualidade. Agora, será que a gente tinha a competência para fazer aquilo lá? Será que a gente tinha a leitura para entender que o projeto era realmente aquilo? Todas essas nuances é que a gente vai percorrer nesse momento. E na verdade, quando a gente olhou aquilo, no primeiro momento, a gente pensou assim, não, nós vamos fazer uma empresa totalmente separada, o círculo vai ser preservado, a .com, a gente criou essa nomenclatura, a .com e a sede e tal. Mas em 4 semanas isso se tornou um pesadelo, porque aí parecia que eram rivais e aquilo fragmentado, e a gente tinha criado pelo em ovo, né, no final das coisas. Eu lembro de ter chamado a Fernanda, a Fê falou, Fefa, me dá uma planilha de horas que daí a sede compra horas da .com. Daí a Fernanda me respondeu assim, que horas? Que horas? A .com não tem horas para vender. Não tinha horas para vender e era um parceiro da sede de desenvolvimento de design, de produção e tudo mais. E a gente começou a entrar numa sinuca de bico, elas reclamavam que o Juliano estava dando muita atenção para a sede, mas ao mesmo tempo a gente precisava de botar energia aqui. Então isso tudo começou a ir para lá e para cá, e para lá e para cá, e a gente estava se encaminhando para entrar no nosso ponto de virada. E o Instituto Círculo no meio da parada, e investe daqui, investe de lá. É interessante isso. Toda vez que a gente começa um projeto multidimensional, às vezes a gente confia demais e dá passos em falso. E você dá passos em falso e faz merdas bem materiais, né? Você tem inspiração espiritual e faz merda bem material, mas bem tangível mesmo. Você faz bosta todos os dias metendo os pés pelas mãos. Por quê? A gente geralmente confunde confiança com competência. Então, beleza, eu confio. Agora já tá assim, né? A espiritualidade fala, a gente já tá vacinado. Olha, vocês vão ser gigantes, vocês vão chegar na Ásia, na Europa, Estados Unidos. Ótimo! Falou data? Temos data? Temos cronograma? Temos dia? Temos investidor agendado? Não, então guarda na gaveta e vamos desenvolver competência. Você percebe? Porque senão... Aí a gente pega, coloca o selo confiança, ok. Confio. A gente confia. Põe na gaveta e vamos... Vamos carpir nossa parte de chão. Vamos carpir nossa parte de chão. Porque, cara, você imagina, por exemplo, assim, ó,
Você está lá na sua empresa, aí, por exemplo, a gente tem várias comunicações assim. O sujeito já fala, olha que vocês vão atingir os países de língua inglesa, mas que maravilha, só que eu mal consigo gerar legenda em português sem erro de ortografia. Então, assim, como é que eu vou acionar imediatamente uma tradução gigante de todo o conteúdo do Círculo? São mais de 1000 vídeos só no YouTube. Como é que eu vou gerenciar a tradução desse conteúdo se nem o meu arroz e feijão eu estou aprendendo a fazer direito? Competência tem a ver com você aprender a garantir o seu arroz com feijão antes de começar a sonhar com o estrogonofe de cogumelos parisienses. Você tem que ter uma base ali. Você tem que ter ali uma base de conhecimento sólida, uma base de experiência sólida. E eu lembro sempre da ideia do Napoleon Hill, quando ele diz, não existe crise que não traga oportunidade equivalente. Cara, a gente deveria abraçar os perrengues que a gente passa, porque são os perrengues que a gente passa que nos ensinam a confiar nessas vozes, a confiar nesse movimento que você está fazendo. Só que não é apenas isso. O perrengue desafia a nossa competência. Se tudo fosse lindo, sereno, maravilhoso, pouca competência se exigiria. Sim. Se você fosse olhar o tamanho que é uma fábrica de celulose hoje em dia no Brasil, você vai falar, caraca, o alemão fazia aquele negócio daquele tamanho, mas agora eu entrei aqui, comecei a fazer campanha no Instagram e aquilo para mim é a coisa mais complexa, é um mundo cheio de variáveis e tal. Daí eu pensei, é muito mais fácil fazer uma fábrica de celulose do que uma campanha. Com certeza. Se eu faço uma fábrica de celulose, nossa, essa é uma campanha do Meta aí, é trocar o carro, trocar o pneu com o carro andando, é complexo, é cheio de variáveis, são incertezas que acontecem que a gente não tem como mensurar. Então tudo isso é o que é. Mesmo sendo sócio do Círculo, tomando decisões estratégicas e tudo mais, eu ainda também desenvolvo minhas competências no dia a dia e desenvolvo para ontem, porque o empreendedor, ele não tem muito tempo para... Ele não tem, nossa, agora eu vou... Quando a gente fala não tem muito tempo, é não tem muito caixa. Também. Sinônimo, né? Sim, porque assim, eu não posso falar assim, não, Posati, espera um pouquinho aqui, deixa eu fazer um curso de 1 ano de campanha, depois eu volto para fazer a campanha para a empresa, quando eu voltei já não tem mais nada, né? Vou te mandar para a Suécia fazer um curso de tráfego. E outra, né? A gente, como empreendedor, é engraçado que tem uma diferença com a engenharia aí que é muito boa. Variáveis que são ocultas, imprecisas e inauferíveis. Porque uma coisa é você auferir a qualidade de uma barra de aço que você vai usar para fazer um pilar estrutural de uma fábrica e você vai lá, não. Eu auferi a qualidade desse aço, ela é boa, os cálculos estão aqui, a pilastra vai parar em pé. Outra coisa é você ter que lidar, por exemplo, com variáveis de multinacionais americanas de mídia social que não são claras. Não são claras, não são auferíveis e você não pode garantir sobre elas, porque sempre vai ter um movimento de mercado que vai ocultar isso. Então são desafios que exigem um nível de adaptabilidade e de desenvolvimento contínuo de competência, entende? Que não, gente, e assim, ó, desenvolvimento contínuo de competência que a gente não é entrando na salinha aqui de reunião mediúnica, nós não vamos pegar competência por osmose em reunião mediúnica, não. Eu gostava muito de um fornecedor que a gente tinha na engenharia, que ele era o rei da margem. Então ele ia fazer um cálculo e a gente ligava para ele, tô com um problema aqui, será que esse cálculo que eu estou fazendo dá certo? Porque além do equipamento funcionar, eu tinha que garantir também que o budget ia estar dentro, né? Então eu sempre questionava ele. Ele falava, não, coloca 30% de margem que vai funcionar em qualquer ocasião. Eu falei, tá, ok, então. Eu coloco 30% de margem na fábrica inteira, não vendo e tu também não consigo. Não, mas é assim que eu faço meus cálculos.
Essa é uma outra realidade, essas margens que existem, que a gente trabalha com as coisas assim. Os erros, eles são diretamente proporcionais à realidade da própria empresa. Ou seja, se a gente erra, acontece e acontece amanhã. Então, a gente observar muito bem o que nós estamos fazendo e mesmo assim não deixar de fazer é um grande desafio. E sempre tem a expectativa da realização versus a realidade da realização. Parece meio pleonásmico, mas não é. Por quê? Cara, a gente tinha eu tinha muita expectativa sobre o início da sede, a primeira escola física, e pensava assim, nossa, quando a gente chegar lá vai ser lindo. Vamos estar faturando milhões, nós vamos estar tranquilo, tudo vai fluir, virão as pessoas, todos os projetos vão rodar, vai ser harmônico. E claro, veja, a Sandra Pock, por exemplo, que é a nossa parceira aqui na sede, tem o consultório dela aqui na sede. Ela falou, ó, eu só vim aqui para reconhecer a casa, porque há uns dias aí eu sonhei com você, Posati, você estava com um grupo apresentando a sede do Círculo para esse grupo de terapeutas, né? Eu estou esperando esse grupo até hoje, porque só chegou a Sandra, né? E aí depois a gente adaptou várias coisas no negócio e tal, enfim, estamos rodando, a gente produz muita coisa, a gente produz muito evento na sede, mas a realidade é muito diferente da expectativa, muito diferente. O que nos fez também entender que muitas vezes os patamares, as conquistas, né, a gente vai dar um salto. E a evolução, ela é sempre assim, salto, patamar, aquela coisa da escada, né? Você tem um salto e depois você tem um patamar de estabilização até o próximo salto. A gente deu um salto, pá, consolidamos a sede. Só que isso não era linha de chegada, era só ponto de partida. E cada linha de chegada é um novo ponto de partida. Aí é que está a coisa do ciclo. Então, a gente conquistou e falou, que legal, agora nós temos a sede. E aí, no dia seguinte, começou a chegar os boletos. Beleza, agora vocês têm a sede. Como é que vai manter isso aí? Como é que faz crescer? Como é que ajusta? Como é que faz? Então, existe uma expectativa, às vezes, que a gente acha que a gente conquista um patamar e esse patamar vai ser para sempre. Para sempre não existe na realidade que nós estamos. Não existe nada de para sempre. A realidade é extremamente dinâmica, ela é um desafio constante de reinvenção e de desenvolvimento de competência. E aí é que eu acho interessante porque, para mim, a competência, ela valida a fonte da minha confiança. E a minha confiança direciona o desenvolvimento da minha competência. Então, na prática, beleza, nós vamos materializar uma sede. Eu confio e desenvolvo a competência para isso. E aí, beleza, chegamos aqui. Quando a gente chega aqui, nossa, que legal tudo isso que estão fazendo. Pois é, olha, a gente fez isso porque lá atrás a gente teve essa visão espiritual. Agora a gente está tendo outras visões e a gente está tendo que reorientar o desenvolvimento das nossas competências para essas novas visões. Então a interação espiritual, ela constantemente ela é um eixo que nos traz energia, mas proporcionalmente também nos traz os desafios de desenvolvimento pessoal necessários para você fazer os negócios darem certo, né? Então não é uma brisa, percebe? Não sento lá e falo assim, agora eu vou fazer aqui o download, porque daqui 10 minutos eu vou estar lá. A confiança ela é o combustível do caminho que se tem até conseguir a competência. Porque você confia, mas você precisa desenvolver a competência. Então, a confiança, ela realmente te energiza e te dá combustível para que você comece aí uma jornada de competência. A partir do momento que você chegou na competência desejada, você recebe um outro boost, uma outra energização para construir a próxima competência. A confiança por si só, ela não é a linha de chegada realmente. Ela é só o ponto de partida. São como se fossem pequenas iniciações onde você confia, ok, não, isso aqui faz sentido, conversa comigo, fala assim, ok, mas a partir de agora eu tenho uma caminhada para se percorrer. Por isso que a gente sempre fala, quando a gente recebe as mensagens no espiritual, tinha que vir com timestamp, tinha que vir com
Ah, ok. No dia 25 de agosto de 2032, isso aqui virará a 10ª sede do Círculo na Europa. Ninguém fala assim, não. O Espírito fala, porque vocês vão ser grandes, porque é isso, porque é aquilo. Tá faltando só um... A gente tá pedindo, toda reunião a gente pede, pô, se você não vier com e na verdade, hora, tô fora. E a realidade é que a espiritualidade não põe data para as coisas porque elas não sabem o quanto tempo nós vamos ficar dormindo na preguiça para desenvolver a competência para materializar aquilo. Ó, vai. Ah, em quanto tempo? Depende, né, Zé Preguiça? Quanto tempo você vai levar para levantar da bunda daí e criar vergonha na sua cara? E desenvolver, né, competência para fazer isso acontecer. Para fazer isso acontecer. Tá na tua mão, não tá na nossa, o animal, né? Se eu fosse o espírito, eu já mandaria reto. Já. Tá na tua mão, animal, fazer alguma coisa, não tá na nossa. Mas essa confiança que a gente fala não é outra coisa senão, agora você está entendendo o que é o eixo espiritual dentro da vida de empresa, de profissional, de trabalho. Isso é o eixo espiritual. Porque é aí que eu me energizo, é aí que eu ganho força, é aí que eu não surto, que eu não me estresso, que eu não vou ter crise de ansiedade, que eu não vou ter depressão, que eu não vou ter... Você entende? É aí que o negócio acontece. Esse eixo espiritual é o que vai garantir, porra, não, legal, respira fundo, vamos estudar, vamos aprender, vamos desenvolver, porque vai... Os caras não falaram que vai dar certo? Se vai dar certo, vai dar certo. Já deu. Agora vamos só ver aqui que tipo de competência, que tipo de habilidade a gente precisa desenvolver para canalizar isso que já é no mundo das ideias. Existe esse gap no espaço-tempo, não é à toa. É para que a gente dê os passos necessários para manifestar as realidades aqui no nosso plano físico. Só que no meio dessa parada toda, claro, existe uma treta. Inclusive a gente está estudando muito isso dentro do curso Filhos da Luz, lá no Clube do Aluno. Eu sugiro que, se você ainda não faz parte do Clube do Aluno, faça parte, porque o curso Filhos da Luz, ele está arregaçando todo. Lembra que Jesus falou? Os filhos das trevas ainda são mais espertos que os filhos da luz. Puta, que naba que nós levamos do mestre, né? Tipo assim, ó, vocês são meio lerdo, né? A galera que trabalha com as trevas, ó, agilizada. Vocês são os mocorongo atordoados. Porra, eu sempre engoli, assim, atravessado esse negócio. Falei, não, vamos fazer filhos da luz. Vamos olhar para a estratégia das trevas, o que eles estão fazendo e vamos fazer melhor. A gente tem que ser mais esperto, né? A gente tem que ser mais esperto que o diabo, né? É tanto que é um dos livros que a gente usa dentro do Filhos da Luz. E a gente percorreu muito as estratégias do medo, não é? O quanto o medo paralisa o nosso poder de realização, e é isso que nós vamos falar no nosso próximo episódio aqui no Simboraí. A gente vai falar só sobre o medo de empreender. Bora lá, se prepara aí que tem mais por aí. Abraço. A gente se vê.